E ainda bem que todas essas auditorias, investigações, averiguações, audições se façam. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. O ministro que, por estes dias, quando sai à rua, nem parece um ministro, mas um regressado à casa da partida, sem se conseguir libertar da sua condição de ex-diretor nacional da Polícia Judiciária, está cercado de fogo amigo. Toda a gente o quer investigar. Começou por ser a própria polícia que dirigiu e que viu indícios de abuso de poder e descaminho. Seguiu-se o Ministério Público, que abriu um processo de inquérito. Vem aí um julgamento no Tribunal de Contas e, como não querendo ficar de fora, até a sua colega de governo com a pasta da Justiça, que um dia disse que Luís Neves estava a explicar como podia, agora ordena uma auditoria à PJ e uma avaliação interna. E não podemos esquecer que, perante tantas notícias relacionadas com obras e fundos europeus, também a Procuradoria Europeia abriu um processo de verificação. Só falta mesmo que chegue setembro e a prometida Comissão Parlamentar de Inquérito do Chega. Até lá, não há ministro, não há governo, anda tudo à volta da Polícia Judiciária, que até já se confessou desconfortável com tanta atenção. Neste episódio, conversamos com Paula Caeiro Varela, a jornalista do Expresso que acompanha a atividade do governo. Ora então, aqui está a continha. Como é que vão pagar? Eu é com cartão. Telemóvel. Relógio. A voz. Anel, por favor. Com certeza. Saber receber é o segredo do seu negócio. Comece hoje a simplificar os pagamentos dos seus clientes com as soluções TPA da Caixa, incluindo pagamentos mobile e online. Conheça todas as soluções em vigor até 31 de outubro em cgd.pt ou Caixa Direto Empresas. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto ao Banco de Portugal sob o número 35. Viva, Paula Caeiro Varela. Ainda o julgamento no Tribunal de Contas estava na crista da onda, a notícia de que iria haver um julgamento no Tribunal de Contas, e surge a notícia de que a Ministra da Justiça ordenou uma auditoria à Polícia Judiciária. O caminho está a ficar mais estreito para Luís Neves? Viva, Paulo. Eu acho que nesta altura o caminho está a ficar estreito de uma maneira geral para o Governo. Nós assistimos todos os dias a novas informações, neste caso não são propriamente novas informações sobre a atuação do Ministro enquanto foi Diretor da Polícia Judiciária, mas todos os dias há notícias que envolvem Luís Neves e, portanto, este caso está claramente a deixar o Governo sem outro tipo de linha de ação, ou seja, sem conseguir passar qualquer outra mensagem que seja, apesar de ter algumas notícias positivas, por exemplo, na economia, como percebemos esta semana, mas não há outro tema, no fundo, que não seja a questão relacionada com o Ministro da Administração Interna. E Luís Neves continua a reagir exatamente da mesmíssima forma que tem reagido desde o início. É certo que esteve umas semanas em silêncio ou à espera de reunir, como ele dizia, a informação para poder prestar todos os esclarecimentos, mas foi sempre aparecendo e dizia constantemente: ainda bem que as investigações foram abertas, ainda bem que há esta questão e depois outra, e agora a CPI, e agora a notícia sobre o Tribunal de Contas e depois a auditoria. Mas mais a averiguação interna. E o Ministro continua a dizer a mesma coisa: nada temos, está tranquilo. Mas o Governo não consegue manifestamente, e não conseguiu sobretudo estancar com a conferência de imprensa que Luís Neves deu e com as explicações que o Ministro deu na semana passada, não conseguiu estancar a polémica e, portanto, eu diria que o caminho está estreito, sim, porque não há forma de atuação para um Ministro nestas condições. O aperto à gestão de Luís Neves é forte, até porque a Ministra diz na notícia que escreves com o Rui Gustavo na edição deste fim de semana do Expresso, só não abre um processo de obrigações relativamente à deslocação do outro lado porque o Ministério Público abriu um inquérito. Ora, a avaliação que o próprio fez desse ato foi de o considerar um extraordinário ato de gestão. Isso significa que esta ideia de
tão extraordinário que foi o ato não é partilhado pelo Ministério da Justiça? Eu acho que há duas maneiras de se ler esta atuação da Ministra da Justiça e ainda não estou absolutamente certa de qual é a correta. Ou seja, por um lado, tu tens aqui uma situação que é delicada, se quiseres, de teres um ministro a mandar investigar outro ministro. Estas circunstâncias nos governos normalmente não dão bons resultados. Há pouco eu estava a falar com uma colega nossa, jornalista, que tem uma ótima memória e que estava a lembrar o caso de quando Nuno Crato abriu uma averiguação à licenciatura de Miguel Relvas. Não sei se tu te recordas, sim, provavelmente claro. sim. O que aconteceu foi que antes de saírem os resultados, o ministro demitiu-se. Pronto. E portanto, isso é uma forma de olhar para esta questão. Há algumas fontes com quem, entretanto, já conseguimos falar do PSD, faziam questão de sublinhar isso, mas também há quem esteja aqui a levantar a questão da independência que tem uma auditoria que é lançada por outro membro do governo, no caso por Rita Giudice, que também te lembras, foi uma das poucas. Claro, se o Ilibar também é uma forma de esvaziar a pressão, não é? E portanto, Rita Giudice foi por um lado uma das poucas que veio falar enquanto a polémica ainda estava no auge, ou no início da polémica, quero eu dizer, e o ministro ainda não tinha dado as explicações que tinha prometido, veio defender, se quiseres, de certa forma. Dizer que ele se estava a explicar como podia. A defender da forma como conseguia, ou como lhe parecia melhor, enfim, essas declarações um bocadinho dúbias. Mas tens esta questão que é esta auditoria ordenada pelo Ministério da Justiça, que é quem tem a tutela da Polícia Judiciária, até podíamos considerar que se calhar já vem tarde. Há muita gente que tem vindo, vários analistas, vários comentadores, várias pessoas ligadas à política, quase já um mês que se pedir, a perguntar porque é que ainda não tinha acontecido. Portanto, se calhar o Governo tem aqui uma vontade de tentar, com esta auditoria, que eventualmente pode resultar em conclusões que sejam benéficas, se quiseres, benévolas para o Ministro, esvaziar um bocadinho a polémica antes da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é uma questão que está obviamente a preocupar o Ministro. Deixa-me só dar aqui uma nota, que é a Ministra da Justiça diz que estas auditorias aos serviços da Justiça são regulares, mas, como nós escrevemos nesta edição do Expresso, como o Rui Gustavo de resto explica nesse texto que nós assinamos, nós falámos com pelo menos duas fontes da Polícia Judiciária que davam conta de que não existiram auditorias à Polícia Judiciária nos últimos anos. O que é interessante ou relevante aqui, se quiseres, é que o atual secretário de Estado adjunto da Justiça era o inspetor-geral dos Serviços da Justiça. Agora não será ele já era, a fazer isso. Já era no governo anterior e foi sendo renomeado para o cargo. Sempre regressando à tua primeira resposta, porque sempre que tem agenda pública o Ministro tem estado obrigado a responder pelo seu mandato como Diretor Nacional da PJ e vai respondendo, como te estavas a lembrar, ainda bem que estão a averiguar, não é? A questão política que se impõe é que ele neste momento não é Ministro da Administração Interna. Não, o Governo não tem. É o ex-diretor ou ainda diretor. Ele ainda está a responder enquanto diretor da Polícia Judiciária, não é? E portanto não tem margem tão pouco para poder, se quiseres, impor-se no lugar. Não teve tempo para isso, na verdade. Houve uma primeira fase em que Luís Neves foi muitíssimo elogiado, que mesmo dentro do Governo havia muitos elogios, não necessariamente públicos, mas havia muitos elogios à forma como ele se adaptou, até porque havia a questão de ser uma pessoa supostamente mais ligada ao centro-esquerda, de uma área política, portanto, diferente da do Governo, e houve uma adaptação que foi bastante elogiada por algumas pessoas do Executivo com quem falámos na altura, mas também sabemos que há muita gente, e mesmo dentro do PSD, há muita gente que não tem propriamente apreço por Luís Neves. Mas isto para te responder, sim, o Ministro acaba por não ter espaço para responder a mais rigorosamente nada, e o Governo que quis ou quer ou tem a tentação, no caso o Primeiro-Ministro, de resistir a esta ideia de tantas pessoas já consideraram que o Ministro não tem condições para continuar, e Luís Montenegro insiste que sim, mesmo que ele queira adiar para depois do verão, como algumas pessoas também sugerem no Governo, e que nessa altura poderia ser uma opção considerar a saída, mas quer dizer, até lá o Ministro não existe e está permanentemente a desgastar politicamente o Governo. Eu estava a falar da CPI, as irregularidades, informalidades, o que se quiser chamar, do Maio, enquanto estava
na Polícia Judiciária saem todos os dias. Isto significa que ele está enlumbrando até que de repente vamos chegar a setembro. Vem aí uma comissão parlamentar de inquérito e o lume de brando passa eventualmente ao máximo, não é? Ao máximo. Vamos ter de esperar para ver. Eu não quero ser... eu não quero fazer previsões nesta altura. Acho que não são previsões, são atrevimento, porque a política está num ritmo muito acelerado. Mas eu continuo a achar que Luís Montenegro resistirá à ideia de o mudar. Luís Montenegro considera que seria no governo considera-se de uma maneira geral que seria um sinal de fragilidade política complicado. Agora, há um limite para todas estas situações, não é? E podem perceber eventualmente que este desgaste permanente, enlumbrando, vai acabar por resultar em ser melhor, nem ser uma solução melhor a saída do ministro. Porém, como dizia, se houver a tentação de, com esta auditoria ordenada pela Ministra da Justiça, tentar esvaziar de alguma forma respostas, questões que poderiam ser ainda mais polémicas se avançássemos para uma CPI, se o Governo conseguir daqui até lá fazer essa gestão do caso, talvez seja possível estancar, ou se quiseres abrandar o lume de outra forma. Não estou a ver como, porque a CPI seguramente será muito, muito difícil quer para o Ministro, quer para o... Eu estou-me a lembrar de um texto teu lá atrás, quando a polémica com a digitalização da revisão das provas ainda parecia mais importante que os casos do MAI, e já havia notícia do outro lado. Escreveste na edição semanal que dificilmente Fernando Alexandre sairia, mas que Luís Neves era mais incerto. A minha questão final nesta conversa é para perceber as fontes com quem falas no governo. Estão mais inclinada para essa tese que tu estavas agora a defender, de que o mais provável é que ele mesmo assim fique, ou há mais gente a acreditar que ele não terá condições? O governo não tem muitas pessoas que possam dar resposta a essa pergunta nesta perspectiva. Luís Montenegro não é uma pessoa que partilha esse tipo de decisão, se quiseres, ou da forma como está a pensar. Obviamente vai ouvindo aquilo que os ministros que fazem parte do círculo de coordenação política vão dizendo. Obviamente há de ouvir outras pessoas, com certeza, imagino eu, mas sim, não é de partilhar. E portanto, no governo não há muito mais do que silêncios que são em si mesmo muito esclarecedores, não é? O facto de as pessoas não se atreverem a fazer uma aposta já quer dizer muita coisa, porque há definitivamente um desconforto, e a clara percepção, quer dizer, isto não sou eu e tu apenas, não são as pessoas que todos os dias falam no espaço mediático que têm esta noção clara de que este caso está a impedir o governo de ter qualquer outra mensagem política positiva, o que seja. E tem estes dois casos, sendo que há uma questão que eu acho muito interessante de algumas pessoas dentro do governo, de alguns ministros, que pensam que apesar dessa questão, ou seja, de Fernando Alexandre ser um ministro que nunca ninguém colocou em causa dentro deste círculo mais próximo, nunca ninguém achou que ele poderia sair, o mesmo não diziam, de facto não dizem, de Luís Neves, é que eleitoralmente, não politicamente, fazem esta distinção, eleitoralmente a questão dos exames tem uma repercussão muitíssimo grande, e esta questão de Luís Neves é uma questão que Luís Montenegro tende a considerar que é da bolha mediática. E, portanto, dá-lhe menos importância. E isso pode explicar que o vá aguentando até ver como é que este processo acaba. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes desde quinta-feira à noite. Na manchete, 1/3 dos membros do governo declarou ter empresas. Dados da entidade da transparência foram finalmente divulgados. Os pensionistas vão ter de esperar pelo final do ano para saber se haverá um bónus. Cada vez mais estrangeiros vêm casar-se a Portugal. Americanos e ingleses escolhem Lisboa e Porto para bodas que chegam aos 400 mil euros. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Nós vamos voltar no domingo para lhe contar a história do Grupo do Leão. Quem são,
as personagens pintadas por Bordalo Pinheiro à volta da mesa numa cervejaria de Lisboa. A obra do século XIX está a ser restaurada. Até lá, tenham um bom dia, um bom fim de semana.